cita en el ciclo Aquí se presentan libros de la Facultad de Filología en apoyo a la Feria del Libro de Madrid. Vamos a estar desde el día 2, comenzamos ayer, hasta el día 18 presentando todos los días un libro de algún profesor, alumno, personal de administración y servicio de nuestra facultad. Y la verdad que yo estoy muy contento hoy con esta presentación, precisamente porque uno de los grandes empeños es que las lenguas que enseñamos en la facultad estén muy presentes en el ciclo, y que esté hoy el portugués de esta manera, pues la verdad que es un verdadero placer. Así que doy la palabra a María Colón, además agradeciéndole que, bueno, pues haya apostado por participar en el ciclo y por todo lo que hace para la difusión del portugués desde la Facultad de Filología. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias, José Manuel. Hola a todos. Ya veo que nos vamos siendo cada ratito, vamos siendo más. Agradecer sobre todo a José Manuel, que los que no lo conocéis es vicedecano de Cultura, Biblioteca, Cultura y Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología, y agradecerle porque, bueno, es incansable en preparar, crear y trabajar todas estas actividades en las que a veces nos vemos pues todos involucrados, ¿no? Y sobre todo ha tenido un papel muy importante su labor durante el estado de alarma, ya que, bueno, pues ha tenido que crear todas estas nuevas formas, ¿no? de que nos acerquemos a la filología, a la cultura y a los libros, y esta es una de ellas, a través de nuestra facultad pública, donde se publican los libros, nuestra facultad pública, donde se publican los libros de profesores, alumnos y PAS de la Facultad de Filología, y ahora a través de eso pues se ha hecho el ciclo de Aquí se presentan libros, y agradezco mucho que se haya, desde el vicedecanato, se haya contado también con la lengua portuguesa. Bueno, pues sin más, os voy a presentar este es el libro que vamos a presentar hoy. Es Antologia de Contos Originais, que se ha publicado por Ediciones Colibrí en julio del 2020. Es una antología de cuentos, bueno, Joao os va a dar más información ahora, de cuento corto de cuento corto o relato en el sentido de escritura creativa. Algunos de los autores son autores ya conocidos dentro de la narrativa en el mundo lusófono, y otros nos estrenamos por primera vez, como ha sido mi caso con uno de los relatos que os voy a leer a continuación. Os presento un poco al que tuvo, yo creo, la idea, ¿no? de conseguir llevar a cabo esta antología, que es el coordinador, el profesor João de Mancelos. Es profesor en la Universidad de Beira Interior, en Portugal, en el norte de Portugal. Y bueno, João es una persona muy polifacética dentro de lo que es la escritura, porque es poeta, también es ensayista, tiene cuentos cortos también publicados en muchas antologías. Yo sobre todo, espero que no lo lleves a mal, João, pero sobre todo me gusta tu narrativa. Tu cuento corto me parece maravilloso. La poesía también, pero creo que en relato, vamos, eres uno de los mejores que he leído dentro de la literatura portuguesa actual, ¿no? Así de joven y demás. Pues es doctor en literatura norteamericana, tiene un postdoctorado en estudios literarios y estudios culturales, y escribe ensayos sobre cinematografía, guionismo, narrativa y literatura comparada. Sobre todo también quiero destacar su gran labor en investigación y en poner en práctica las labores de escritura creativa como herramienta de aprendizaje también a nivel universitario, porque siempre pensamos que la escritura creativa es una cosa individual, personal, que hacemos solos, pero João ha estado dando durante muchos años clases de escritura creativa a nivel universitario, y además tiene varios libros publicados en este sentido, y creo que también es una labor que está haciendo por la escritura creativa en lengua portuguesa, ¿no? Pronto, João, agora passamos ao português. A partir de agora, acho que toda a gente percebe, tanto os alunos
como os participantes que vêm de Portugal e os que estão também de Espanha, toda a gente percebe português. Então dou a palavra ao coordenador desta antologia, deste volume, ao João de Mancelos. Ora, muito bom dia a todos e a todas, quer estejam em Portugal, quer estejam em Espanha ou noutros países, porque esta antologia efetivamente reuniu pessoas de vários países, vários continentes, inclusivamente. Chamo João de Mancelos e fui coordenador e também escrevi o prefácio e colaborei com um conto nesta antologia. O meu editor, o editor da Edições Colibri, o Dr. Fernando Monteferro, lamenta não poder estar presente porque está neste momento a conduzir a caminho do Alentejo, onde vai apresentar outra antologia. Foram lançadas 4 antologias. Ele vai apresentar a antologia do conto alentejano, pelo que não pode estar presente, mas deseja as maiores felicidades, os maiores êxitos para esta iniciativa. Eu vou ler o prefácio que escrevi para a antologia e que se intitula Novas Vozes Murmuram Nestas Páginas. O escritor norte-americano Stephen King, especialista nos géneros do suspense e do terror, argumenta que o conto é arte perdida. Com estas palavras cruéis, mas certas, releva que o mercado editorial se encontra saturado de romances, uma forma de narrativa dileta de leitores e de críticos. Existe, pois, uma pressão de ordem comercial para que até homens e mulheres de letras consagrados abandonem o conto e produzam, em vez disso, aquele tipo de texto tido como mais prestigiante. Penso que também em Espanha é sobretudo o romance que vende e não o conto nem a poesia. Mesmo nos Estados Unidos da América, onde a história breve, o conto, detém uma longa tradição que se estende desde os esforços embrionários de Washington Irving a Joyce Carol Oates, passando pelo incontornável Edgar Allan Poe, definham as revistas e antologias dedicadas à arte do conto. No entanto, como professor ligado à literatura e à escrita criativa, sempre aconselhei os aprendizes a praticarem a técnica precisamente através da elaboração de contos e não tanto de romances, por 3 razões. Em primeiro lugar, um texto breve requer um investido esforço e de tempo menor do que um romance, que pode ocupar anos de trabalho criativo e, apesar disso, até constituir um falhanço. A propósito, Laurie Moore resumiu: um conto é um caso amoroso, um romance constitui um casamento. Em segundo lugar, porque uma história breve exige o mesmo talento de um romance. Na pesquisa do tema, na construção das personagens, no urdir do enredo, na descrição de espaços e atmosferas, na manipulação cronológica, etc. Mais ainda, um conto, pela sua concisão, porque é uma história breve, leva o autor a ponderar o que deve incluir ou rejeitar, treinando deste modo a sua capacidade de escolha. E isto é uma qualidade muito importante em qualquer escritor. Saber o que escolher, desde escolher o tema até escolher a palavra, não é? Às vezes até o som de cada palavra. Por fim, como é evidente, torna-se mais fácil publicar um conto num jornal, numa revista ou numa coletânea como esta, do que um romance numa editora. Era este espírito de abertura a novos valores, ocasionalmente apadrinhados por gente das letras mais experiente, mais conhecida, que se enquadra a presente coletânea. O título, Antologia de Contos Originais, foi proposto pelo editor, Dr. Fernando Monteferro, no início dos trabalhos e devo dizer que me envolveu de imediato, sobretudo pela sua polissemia, porque
originais tanto pode significar inéditos, ou seja, não publicados, como singulares, isto é, histórias diferentes. Faz todo sentido, pois a maioria dos colaboradores desta coletânea ou é estreante, como Luís Filipe Cunha, Ana M. Santos, Maria Luísa Garcia ou Maria Colón Jiménez. Penso que antes não tinhas publicado nenhum conto, pois não? Foi o teu primeiro conto? Não, foi o meu primeiro conto publicado, sim. Sim, ok. sim. Ou é estreante ou não possui ainda uma obra muito vasta no campo da narrativa. Como tal, estes autores encontram-se libertos dos constrangimentos dos escritores conhecidos, tantas vezes associados a um tema ou a um género, ou sujeitos àquilo que Hans Robert Jauss designou por horizonte de expectativa dos leitores e da crítica. De facto, um escritor aprendiz pouco ou nada tem a perder. E isto concede-lhe uma invejável independência artística. Cada texto pode ser um degrau onde tropeça ou onde ascende na longa escadaria da arte. Afinal, como afirmou o escritor estadunidense Ernest Hemingway, no ofício da escrita somos todos aprendizes e jamais alguém será mestre. Aceitei entusiasticamente o desafio do meu editor para organizar, prefaciar e contribuir com um conto na presente antologia. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho duro e foi um trabalho longo. Porquê? Bom, porque é justo dar uma oportunidade a autores mais ou menos jovens, mas ainda sem o nome firmado, sem o nome estabelecido na área da ficção. Porque é urgente injetar sangue novo nas nossas letras. Porque não acredito em círculos regidos por poderosos grupos editoriais, nem substanciados por um certo tipo de jornalismo cultural subserviente. Ainda há pouco tempo eu tive uma discussão terrível numa rede social, no Facebook, com um crítico português. Isto porque foi feita uma denúncia de que certos jornais portugueses, certas revistas portuguesas estavam a ser pressionadas ou compradas por algumas editoras para que fizessem críticas, recensões, resenhas, não é assim que se diz? Resenhas, sim, sim. Resenhas a certos autores. Implicitamente havia outros autores novos, com qualidade, que nunca viam os seus livros nas páginas desses jornais ou revistas. Uma situação, quanto a mim, é escandalosa. Cada uma das histórias deste volume constitui um atrevimento. Um ato de rebeldia, recuperando a bela imagem da escritora afro-americana Toni Morrison, que faleceu há pouco mais de um ano, é uma prova de que existem sombras que se movem à margem do cânon literário, dos interesses comerciais, do marketing. A coletânea que o leitor tem nas mãos foi concebida desde o início com o propósito explícito de conceder espaço a novas vozes na área da narrativa breve. Em simultâneo, assumiu uma tendência eclética muito variada, tanto no tema, que era livre, como na forma, que é plural. Tal plasma-se na amplitude de assuntos abordados, embora com particular incidência para o tempo de pandemia que atravessamos. E na concomitante variação de géneros, do drama à ficção científica. Na pluralidade de estilos, por vezes até com aqueles deliciosos defeitos de quem procura ainda uma forma sua de se expressar. E até na amálgama de influências. Ou seja, tivemos aqui muitos temas, muitas formas, muitos géneros, muitos estilos, muitas influências. É quase que um retrato daquilo que se faz no conto independente de hoje em língua portuguesa. Como afirmou Wallace Stevens, o escritor é uma gralha que vai construindo o próprio ninho
aqui entendido como estilo, apropriando-se de material luminoso, de material alheio de tantos dos seus autores favoritos. Registro ainda a variedade da proveniência geográfica destas narrativas. A lusofonia encontra-se representada por Portugal, evidentemente, mas também pelo Brasil, por São Tomé e Príncipe, em África, por Macau, na Ásia. Existem também autores que nos enviaram os seus textos de Espanha, como a Maria Colón, da Polónia, da Alemanha, dos Estados Unidos, onde há grandes comunidades de imigrantes, sobretudo em Boston, no estado de Massachusetts, Newark, no estado de New Jersey, Hartford, no estado de Connecticut, Providence, em Rhode Island. Temos fortes comunidades portuguesas lá. Um livro, 4 continentes. No mundo cada vez mais confinado, descobrimos todos formas de nos unirmos através da tecnologia ao serviço da arte. E é isso que está a acontecer aqui, neste momento, partilhando os frutos do nosso talento. Nas palavras de Maya Angelou, uma escritora norte-americana que gosto muito, não há maior agonia do que ter uma história por contar dentro de si. Esta vontade irreprimível, certamente sentida pelos colaboradores da antologia, e registra um aspecto curioso, é que em poucas horas começaram a chegar às edições Colibri e-mails com vários contos, vários autores. Havia muita gente com histórias na gaveta à espera de uma oportunidade. Esta vontade irreprimível sublimou-se nas histórias que nos ofereceram. Um bem-aja ao editor, Dr. Fernando Monteferro, da Colibri, por esta iniciativa, e felicito também os escritores por terem atendido a este chamamento. O futuro das narrativas breves em língua portuguesa adivinha-se nestas páginas. É excitante, é esperançoso. Mais ainda, prova que o conto, longe de ser uma arte perdida, como dizia Stephen King, é um espaço de procura e um espaço de encontro entre autores e leitores. Agora és tu, Maria, outra vez. Muito obrigada, João. Eu, antes de passar a ler o meu conto, queria um pouco também explicar como é que eu cheguei também a escrevê-lo, não é? Se calhar passo para o espanhol, para, não sei, mas não, posso falar em português, acho que toda a gente percebe e se não, perguntam depois. O João enviou-me primeiro o cartaz, o anúncio, e pediu-me a difundir esta convocatória em Espanha, e se eu conhecia pessoas que escrevessem em língua portuguesa. E perguntei, difundi e também perguntei, João, mas eu posso participar? Pensei, vai-me dizer que não, porque ele sabe que eu sou espanhola, de nacionalidade. E pensei, se calhar é mesmo só para autores de nacionalidade portuguesa ou nacionalidade dos países de língua portuguesa. E ele aceitou com muito gosto a minha participação. E é um excelente. Muito obrigada, João. Eu, como o João disse, foi assim, eu tinha este conto na gaveta, tenho vários. Mas porquê que escolhi este? Este foi porque fala de uma certa nostalgia. O conto não estava escrito como depois eu enviei às edições Colibri. Tirei algumas partes de um conto que já estava escrito sobre a nostalgia da infância, etc. E adaptei-o um pouco, como o João também indicou, ao que estamos agora a viver, não é? À pandemia e ao sentido de perda, de perda de muitas coisas. Perda de lembranças, perda de infância ou, inclusive, a perda de um ser querido. E então consegui adaptá-lo assim de uma maneira tal e enviei, pensando que se calhar nem sequer ia ser considerado, e para a minha surpresa consegui também ser uma das autoras, nem sei se sou autora, mas pronto, uma das pessoas publicadas nesta antologia, e para mim foi um prazer poder participar. Pronto, vou então ler este conto, que tem o título A Viagem que Nunca Fizemos.
o conto inicia-se com uma conversa pelo WhatsApp. 25 de março de 2020. Hola, amore, ¿cómo estás? Hello, bastante mejor. Dicen que en breve puedo salir. Bien, nos vemos pronto entonces. Oye, cuídate mucho, ¿eh? Beijinhos y saudade. Sí, no te preocupes, todo saldrá bien. Vemo-nos em breve, adoro-te. É tão bom quando nos escrevemos, é tão bom saber de ti. Ultimamente estás tão longe, acho que até é o mais longe que alguma vez chegaste a estar de mim. Sentada no sofá, com o telemóvel na mão, sinto-te algo mais perto. Dizem que vocês aí estão melhor do que nós aqui, que há menos perigo de contágio e menos mortes. Mas agora já não sei o que pensar, percebo que tudo é incerto e que a verdade se encontra enredada dentro das redes de informação e dificilmente conseguirá sair dela com vida. Deitada no sofá, com o telemóvel na mão e a tua última mensagem ainda aberta, apertam as saudades daquelas noites de infância e adolescência, nas que adormecíamos enquanto escutávamos o feroz e tranquilo ruído das ondas do mar a bater bravas contra o acantilado detrás do qual estava a casa. Tantas horas mortas a jogar Monopólio, roubavas sempre o dinheiro do banco, tudo para acabar como vencedor. Tiveste sempre essa necessidade de vencer a tudo. Deves estar muito satisfeito agora, porque desta vez também ganhaste e chegaste primeiro à meta final. Ressuscito com o mesmo sentir daqueles despertares nos quais a umidade tinha embaciado a janela do quarto e corria uma brisa úmida e fria até nas manhãs de verão. Tu de t-shirt e eu sempre de casaquinho. Sempre tiveste muito calor. Lembras-te daqueles verões? Que pena que não tivessem sido verões infinitos, sem limite de tempo, com dias suspensos. Será que na viagem que empreendes agora terás verões infinitos? Terás calor? Andarás de t-shirt aí? Continuo deitada no sofá com o telemóvel na mão. Este sofá, esta sala, esta casa estão numa cidade onde não vivem as gaivotas, nem existe a umidade. E é impossível, por mais esforço que faça, cheirar ou ouvir o mar desde aqui. Que raiva imensa a que sinto por me ter esquecido do cheiro do mar. Do som do mar acho que ainda me lembro. Suponho que ainda tenho melhor ouvido que olfato. Sei que estás a pensar que, na tua opinião, tenho melhor olfato. Já não te vou questionar nada. Não vale a pena discutir coisas fúteis a tanta distância. A partir de agora, a distância será mais do que 600 quilómetros, não é verdade? Deitada no sofá com o telemóvel na mão, a distância torna-se mais suportável. O meu operador é Movistar e o teu é TMN. Os aparelhos têm isto da distância bem controlada. Funcionam sempre igual porque nada lhes dói. Essa é a sua sorte. Não ter ouvido nem olfato. Mais sorte têm ainda estes bichos de não ter de se esforçar por recordar um cheiro ou um som e não se sentirem frustrados pela falta de memória. Contudo, é graças ao cartão de memória deste aparelho que posso conservar e reler as tuas últimas mensagens. Ele é benévolo comigo e conserva todas as fotografias dos nossos verões infinitos. Agora até lhe tenho de estar agradecido ao telemóvel por me permitir recordar as coisas. Agradeço-lhe, sobretudo, por ser o guardião das lembranças. Que raiva! Há tanta coisa da que só vagamente me lembro. Lembras-te do cheiro e do som do mar? Ou será que nunca o deixaste de ouvir e cheirar? Há mar aí, a mais de 600 quilómetros de distância? Vem-me de repente à memória, com uma arrepiante força, aquela hoje inalcançável energia que tínhamos desde o minuto 1 depois de termos aberto os olhos. As risadas contínuas e contagiantes ao pequeno almoço. E a pressa que sempre tínhamos por desatar a correr porta afora, dando início assim à nossa viagem naquelas bicicletas mágicas que, sem mudanças, nos levavam a todos os cantos do universo. Sempre tiveste pressa por ser o primeiro em sair.
Também chegaste agora primeiro, mas fizeste batota, como a jogar Monopólio, levando a tua bicicleta pelo caminho mais curto. Farei um esforço por te seguir. Lembras-te daquelas bicicletas? A minha era azul clarinho, a tua acho que era azul escura, ou seria preta. A distância é de cor escura, isso sim. Recorda a tranquilidade de espírito inocente proporcionado por aquele lugar geográfico concreto, onde o tempo era uma aventura rodeada de mar. Aquele lugar onde qualquer conflito era vivido como se fosse o fim do mundo, mas sendo, no fundo, o mais simples dos conflitos. Lembras-te da inocência dos dias? A vida de então estava imersa numa paisagem marítima, cheia de novas aventuras, dentro daquele universo gigantesco que era só nosso. Juntos à procura de tesouros perdidos, sem medos. Agora temos medo de tanta coisa. Nada era difícil e tudo era novo. A casa era o castelo, a bicicleta o cavalo e a vila pesqueira, humilde e perdida naquela costa encantada, era o nosso império conquistado. Perdi a vontade de conquistar o desconhecido. Em parte eras tu o que me transmitias a força para seguir a luta. Lembras-te da cabana que construímos entre as árvores, daquele nosso castelo escondido? Acho que caíste um dia, quando te debruçaste sobre um galho meio seco. Ou será que caímos os dois? Talvez, mas por desgraça cais sempre tu primeiro. O Jack e o Oscar saíam disparados quando abríamos a porta do quintal. Corriam pelo caminho de terra, desesperados e sem olhar para trás, enquanto nós gritávamos para tentar evitar a sua fuga, acelerando a cadência das bicicletas até onde as nossas pernas o permitiam, para não os perder de vista. Eram sempre mais rápidos do que nós. Só paravam quando chegavam à praia, com a língua de fora. O Oscar ficava tranquilo, deitado na areia, enquanto apanhava ar e se recuperava dos sprints. O Jack aventurava-se e entrava de imediato na água. Tinhas sempre de entrar tu atrás dele para evitar que se afogasse. Lá ia ele apanhar ondas, como tu costumavas dizer. Lembras-te da fúria que te sobrevinha quando tinhas de entrar mar adentro para o resgatar? Agora já não sentes raiva por nada. Será que ainda te lanças ao mar sem pensar nas consequências? Pensei sempre que essas despedidas, primeiro a do Jack e uns anos mais tarde a do Oscar, eram as que mais me tinham custado na vida. É certo que doeram muito, mas agora aprendi que todas as despedidas custam, cada uma à sua maneira. Paguei um preço muito alto por teres resolvido empreender esta viagem. Somos, no fundo, tão parecidos com eles, ou eles tão parecidos com nós, tão parecidos a nós. Eu sou o Oscar, tu és o Jack. Havia um espelho redondo no hall da entrada da casa. Não me lembro de me ver refletida nele. Acho que estava pendurado demasiado alto, ou simplesmente a lembrança desse meu reflexo de infância já está muito perdida, como tantas outras coisas que já não encontro. Um dia vieste ter comigo a chorar baba e ranho porque tinhas batido contra aquele espelho, que tinha caído ao chão e se tinha partido em 1000 pedaços. Dizias constantemente que te ia trazer 7 anos de má sorte. Tiveste pânico da má sorte durante uns meses. Depois passou. Naquele momento achei tudo ridículo e não imaginava onde podias ter ido arranjar semelhante parvoíce de superstição. Anos depois, ouvi dizer que os galegos são supersticiosos. Então compreendi que essa certa predisposição à superstição que sempre tiveste deve ter sido heredada da tua avó galega. Mas já passaram mais de 7 anos desde que partiste aquele espelho. Podes então viajar tranquilo. Lembras-te do medo que sentias por pensar que tinhas pela frente 7 anos de má sorte? Será que esse medo é equiparável à incerteza que tiveste nas últimas semanas? Ou será que já não tens medo a nada? Desculpa a carta tão longa, deitada no sofá, com o telemóvel na mão, nesta cidade agora deserta pelo toque de queda. Decidi que desta vez a mensagem era demasiado comprida e importante para ser enviada por WhatsApp.
Dizem que faz bem escrever cartas numa situação como esta. Oxalá me faça bem. Oxalá te faça bem. Espero que esta mensagem em particular te chegue, mesmo que já estejas a meio da tua viagem. Confio que o carteiro saiba chegar até aí. Não devo ser a única a escrever cartas a este destino que todos temem, mas ao qual todos acabam por chegar. Muito menos agora, nestes dias com medo. Os funcionários dos Correios devem estar bastante saturados de trabalho. Quando abrirem as fronteiras, irei visitar-te. Já me informei de onde te posso encontrar. É simples chegar lá. Pesquisei no Google Maps e vi que estás bastante perto do mar. Tranquiliza-me saber que ainda podes ouvi-lo. Espero poder ir em breve. Não quero que tenha passado muito tempo desde que empreendeste a tua viagem. Preciso que estejas ainda perto, porque tenho muito para te contar. Tenho muito para te contar. Se calhar também te levo uma cópia desta carta, caso não te tenham encontrado os funcionários dos Correios. É tão bom quando nos escrevemos, é tão bom saber de ti. Ultimamente estás tão longe, acho que até é o mais longe que alguma vez chegaste a estar de mim. Espero que saibas que nunca esquecerei essas pequenas aventuras e tantas outras que só partilhei contigo. Sei que te deves lembrar também de muitas delas e desejo que as leves contigo durante a viagem. Espero que não tenhas problemas de memória como eu tenho de vez em quando e que te lembres das nossas vivências tal qual aconteceram e que essas recordações dos dias sem medo te provoquem aquele meio sorriso ladeado de miúdo traquila que sempre te caracterizou. Espero que inicies esta nova aventura sabendo que não estás só, porque te acompanha a memória dos nossos passeios nos dias sem medo dos verões infinitos. Lembras-te? Eu sempre me lembrarei de ti. E sei que voltaremos a viajar juntos de bicicleta. Espera por mim. Não sei bem quanto tempo demorarei em chegar. Já não tenho bicicleta, mas vou arranjar uma, nem que seja de segunda mão, para poder continuar a viajar contigo. Espera por mim. Madrid, 5 de abril de 2020. Muito obrigada. Obrigada, João. Também achámos conveniente, mesmo que não, porque, pronto, ler um conto, mesmo que seja conto curto, narrativa, fica muito longo para uma apresentação como esta. Mas pensámos que seria boa ideia também contar com a participação dos alunos de português, do Minor de Português, da Licenciatura de Línguas Modernas, para lerem alguns fragmentos de outros contos que também participaram e que estão publicados nesta antologia de contos originais. Agradeço muito aos alunos, aos nossos alunos de português, que, pronto, cada dia são mais, mas continuam a ser poucos na Universidade Complutense de Madrid. Mas sim, são sempre os mais entusiastas e os mais motivados e muitas vezes são eles próprios que se animam a participar neste tipo de eventos que não têm nada a ver com as suas aulas, mas estão sempre disponíveis. Para ler o primeiro fragmento de um dos contos, vou chamar, não sei se está presente, pode pôr a câmara ou não, ou o microfone só, a aluna Blanca Sánchez, que é aluna de alemão como língua maior y portugués como... Dime, hola Blanca. Hola, ¿Quieres...? Francés y portugués. Ah, ¿es francés? Perdona, es José Luis el que es de alemán. Pronto. Blanca Sánchez, que tiene de mayor francés y de minor portugués, y que este año entra en el último curso ya de su carrera en lenguas modernas. Y bueno, ya seguro que te licencias, ¿no? En julio ya. Isso espero. Pronto. Muito obrigada por participar, Blanca. A Blanca vai ler os primeiros parágrafos do conto O Tom Verde Maduro das Árvores a lembrar vagamente Montmartre, de o autor Luís Bento. Então,
Moramos eu e a por enquanto minha mulher, dado que vivemos juntos, embora em fase de separação, num prédio com 20 condôminos, 4 por piso, ao longo de 5 andares, com arrecadações nas caves e sem garagem, nos subúrbios de Lisboa. Da janela do quarto do nosso filho, consigo ver uma tira do Monsanto, a suficiente para perceber a intensidade do trânsito. Preocupação esdrúxula, talvez mais por vício do que por necessidade, uma vez que desde que comprei mota para chegar mais cedo ao emprego, que perdi um par de meses depois, em plena véspera de Natal, o trânsito e a mota perderam relevância. No quinto andar do lado puente mora uma vizinha cujo companheiro saiu de casa. O único traço identificativo que guardo do tempo em que me cruzava com ele na rua era o sorriso amarelo, os óculos com armação metálica e o fato de continuamente o ver a comprar caixas de minis com abertura fácil, o que me levava a considerar a hipótese de que seria um indivíduo preguiçoso, ou talvez ocupado, quizá um investigador universitário sem tempo a perder com a abertura das cervejas. Por outro lado, um investigador universitário talvez não bebesse cerveja. Fosse como fosse, ele tinha agora uma mulher bem engraçada, de estatura mediana, cabelos aos caracóis e uns olhos rasgados, onde cabia sem esforço o favor, a profundidade de uma metáfora sobre o azul do mar. Ela telefonou à irmã, que morava no prédio em frente, para ajudar na catarse a livrar-se de alguns monos que ele não mostrou interesse em levar. Prédio onde uma filha adotiva, cansada da viscosidade tépida do desemprego de longa duração, do Trivial Pursuit aos sábados à noite e de olho nas casas e na conta do banco, matou a mãe a martelada com a ajuda do marido, um rapaz magro, enfiado, de olhar vazio de fadista a sofrer de amor e saudade, a quem ela controlava, deixando-se apanhar por causa das câmaras de filmar de uma estação de serviço onde compraram fósforos e gasolina. A polícia apareceu à porta 2 dias depois de ter encontrado o corpo, que não tinha ardido por completo, junto de um monte de entulho e desperdícios de uma fábrica de plásticos num terreno abandonado perto do Cartaxo. E o marido, a soluçar, ligou para a casa da mãe a pedir tabaco e um advogado. Estou, mãe, fiz asneira. É tudo. Muito obrigada, Blanca. Só para vos avisar, a Blanca é espanhola, como vocês sabem, e tem muito poucas horas de língua portuguesa por semana. Está a estudar português já há 3 anos. E pronto, acho que fizeste uma linda leitura e um esforço muito grande por pronunciar adequadamente. Muito obrigada, Blanca. Obrigadíssima. Nada. E obrigada por participar. Em segundo lugar, não sei se estás aqui, nossa aluna Camila Ancha Luisa. Camila, estás? Sim, olá, bom dia. Olá, Camila. A Camila, espero no equivocarme porque luego me matáis. Camila estudia mayor de italiano. Sí. Muy bien. Y minor de portugués en el grado de lenguas modernas. Bueno, estudiaba porque Camila se licenció ahora en septiembre con su presentación de trabajo fin de grado maravillosa, que yo estuve presente y me gustó muchísimo. Así que, bueno, pasas de ser alumna a ser exalumna, ¿no? Dentro de nada. Bueno, Sí. a Camila tem uma facilidade para as línguas extraordinária. Vocês agora vão ouvi-la falar e pronunciar português. Também está há muito pouco tempo e com muito poucas horas por semana de português, mas acho que é uma das nossas alunas que mais esforço tem feito por praticar a língua. A Camila vai ler também os 2 primeiros parágrafos do conto Essa Longa Viagem na Noite, de Maria de Fátima Candeias. Obrigada, Maria. Escrever contra a angústia, contra a ausência, o vazio, contra o sem sentido, contra a morte. Escrever contra. Com um grito, uma manifestação de rua. Escrever como protesto, mas sem pranto. E saber que só resta a solidão. Ficou com a caneta suspensa sobre o papel. Era isto e não era. Ou melhor,
Talvez fosse se conseguisse ser. Sei. A infância, a placidez, o tempo sem tempo, o aconchego da mãe, a segurança de dias afetuosos e saciantes, o enevramento de brincadeiras oníricas e afagadoras, os jogos arrojados com os irmãos e com os primos, o faz de conta a erguir-se em verdade estimulante. O que se lhe apresenta é claramente mitificado. Não foi assim a infância. Mas tesauriou-se o nefasto, esmacearam todas as sombras, rasurou-se a negritude. É a ação do tempo, conclui, transforma tudo em ouro como o rei Midas. A memória desse tempo longínquo, já quase alheio, tão no avesso desta outra palpitante, latejando imparável sob a pele, erguindo-se numa imposição prepotente e despótica. Estranha coisa essa da memória. O paraíso e o inferno, consoante lhe dá para nos comover ou para nos atormentar. Um andrógino de anjo e diabo, agora, neste caso apenas diabo, a condená-lo ao inferno, a impor-lhe o martírio, a obcecá-lo com imagens torturadoras, persistentes, insustentáveis, como uma dor física que provoca o desmaio. Quanto mais forceja pelo esquecimento, mais perde nessa intentona inútil. De que lhe vale o contencioso? É deixar correr, largar a mente à solta, sem freio, na esperança dela se cansar, ou até que, percorridos todos os meandros, teimando num refazer de passos sem destino, espinoteando de dor, espumando de esforço, caia fulminada de exaustão. Porém, é o sonho vão, esperança enganosa, verdadeira utopia. A memória é uma lâmina aguda que apunhala e retalha, vertendo golfadas de sangue num rio escaldante, implacável na sua indiferença de carrasco. É o gume que se enterra na carne indefensa, alheio a qualquer piedade, como o sádico verdugo que uma multidão alienada incitasse à carnificina. O mais que os deuses lhe concedem é a náusea física que tantas vezes o atira derrotado para o sofá, numa encaracolar de feto à mercê de ventre de aluguer. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Estamos aplaudindo, pero no se nos oye. O professor João de Mancelos também está a aplaudir. E agora, para José Luis Herrera. ¿No? ¿O a quién le toca ahora? Sí, no sé, ¿sí? ¿A mí? Sí, eres tú, ¿no? Sí, María, no sé si me ves. Puse la cámara, pero no sé si me ven. No, no te vemos, José Luis. Espera. ¿Ahora? Ahora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, José Luis es uno de nuestros alumnos más entusiastas. De hecho, nos reímos mucho con él en clase. Es simpático, gracioso, estudioso. Bueno, solo tengo maravillas para decir de José Luis. Ya sabéis, José Luis empieza este año el 4º curso del grado de lenguas modernas y ahora sí, su mayor es alemán e su minor es português. Pronto, o José Luís vai ler também os primeiros parágrafos do conto que ganhou o concurso da antologia de contos originais, desta antologia, que é o conto História Familiar de Joaquim Jorge Carvalho. José Luís, podes começar quando quiseres, se faz favor. Pronto. História familiar. Eu não falo e sou à volta quando ninguém está a olhar para mim. Vivo dentro de uma nuvem e quase mais ninguém entra nela. Sou a minha mãe e a minha irmã. Às vezes, porque ambas não são bem outras pessoas. São como se fosse o próprio. Eu sou aquele à direita, na fotografia sobre o aparador. Eu sou aquele junto à senhora de vestido verde, com uma barriga grande. A de vestido verde é a minha mãe. O meu pai, na fotografia, é aquele homem alto como um bebê ao colo. O bebê cresceu e tornou-se o meu irmão grande. Isto é, o meu irmão tornou-se maior do que eu. Eu lembro-me do dia em que a fotografia foi tirada. Era uma manhã de verão.
Estava conosco um estranho, estava conosco um outro. O meu pai pediu ao outro que nos tirasse uma fotografia. Ô primo, tira-nos uma fotografia. A praia também ficou na fotografia, por detrás do cabelo da minha mãe. A praia chama-se Figueira da Foz. Ainda lá vamos, mas é raro. O outro já morreu. Ouvi o meu pai, um dia, lamentar a sua morte por ser ainda tão novo para morrer. Muito obrigado. Muito obrigada, José Luís. E em último lugar, a aluna Carmen Godoy, que termina também este ano a licenciatura de Línguas Modernas e que, se não me engano, de maior estuda francês e de minor português. Como todos os participantes, ouvintes, estão a comprovar, os nossos alunos não são bilíngues, são trilíngues, ou seja, o espanhol é a sua língua materna, mas depois terminam a licenciatura com mais 2 idiomas. E o português é o terceiro, pronto, seria o terceiro, não é? Dos vossos idiomas, que é o que menos carga leitiva tem dentro da vossa licenciatura. Pronto, a aluna Carmen Godoy vai ler o início também do conto A Carlota, de Paula de Lemos. María é a cartola. A cartola, perdona, es que lo tengo mal apuntado. Efectivamente, desculpem, a cartola, de Paula de Lemos. Lemoso. Paula Lemoso. Perdona. A cartola. Não deixes que destruam os teus sonhos. Aconteça o que acontecer. Não deixes que destruam os teus sonhos. Fora na madrugada de um dia qualquer que tudo ruíra, mas a voz de Pedro levantara-se dos escombros e impusera-se como um grito embriagado e rouco. Não me deixes, não te deixes, suplicará Luísa, ébria ainda de momentos felizes. Estou-te fora de nós, retorquira-lhe Pedro extenuado. Fora, tudo em vão. Anos de retrocesso e ilusão. Luísa tinha 21 anos, estudava filosofia na Universidade de Coimbra, tendo deixado casa e família numa pequena povoação do Minho. Durante as aulas, vivia com a irmã num minúsculo quarto de uma pequena pensão perto da Quinta das Lágrimas, onde ambas devoravam livros intermitentemente. A casa era amarela, de um amarelo apagado pela restauração. Ainda não existia a Casa Amarela de João César Monteiro. Notavam-se já algumas estrias provocadas por partos não declarados. Tinha 2 pisos, um resduchal, um quintal e uma tartaruga que cristalizava as horas batidas de um relógio distante. No andar térreo, vislumbravam-se 4 quartos alugados a jovens estudantes, uma casa de banho comum a todos os hóspedes e uma cozinha não menos frequentada. O quarto era pequeno e sombrio. 2 camas, uma cômoda, um roupeiro e uma base estampada de rosas azuis desbotadas. Não havia azulejos. Ao fundo do corredor, rangia uma porta que dava para a cozinha, meramente decorada com uma mesa de madeira redonda e 3 cadeiras inclinadas de posturas enviesadas. Um naperão velho e amarelado servia de base a um candeeiro louro e enferrujado. Ali se servia o pequeno almoço. Se escreviam cartas repletas de saudades, se liam os livros da biblioteca, se faziam as contas orçamentais, se escreviam teses doutorais. Era ali que tudo acontecia. O mundo concentrava-se todo naquela pequena mesa, qual tábua redonda, prancha de espadachim desarmados em fábulas atiçados. De tudo. Obrigada, Maria. Não, obrigada a nós, Carmen, muito obrigada. Pronto, e chegamos mais ou menos ao fim do que nós tínhamos pensado para a apresentação da antologia de contos originais. É verdade que ler só fragmentos, ou início de conto, fica um pouco estranho, porque fica o resto do conto sem se poder ler, mas eu pensei que era para os ouvintes, até era mais prático, se calhar, conseguirem ouvir um bocadinho de cada texto
porque não tínhamos tempo para ler todos os contos inteiros. Mas pronto, fica aqui, eu espero que fica aqui uma pequena mostra do maravilhoso mundo do conto que vão encontrar dentro desta antologia de contos originais. Não sei, João, eu estou desde o telemóvel, será que consegues partilhar o link da página web da editora de Edições Colibri para os assistentes saberem onde é que podem adquirir o livro? Eu vou tentar. Tá. Nunca usei este programa, mas vou tentar fazer isso. É que eu estou desde o telemóvel e não vou conseguir. Sim, claro. Eu penso que sim. Já estou na página de Edições Colibri e já estou agora na página da antologia. Vou então tentar, talvez, clicar aqui em apresentar uma janela, não é? A ver, sim. Perdón, en la propia página web de la facultad, debajo del libro ponemos para saber más y lleva directamente a la editorial Colibrí para que lo puedan comprar. Ok, muchas gracias, José Manuel. Pues Presentan libros. vale, pues sí, eso, pues sí, como os dice el vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales, como ha dicho José Manuel, Lucía, si queréis podéis adquirir el libro a través de la página web de la Facultad de Filología. En el apartado aquí se presentan libros y encontraréis el link a la página web de Ediciones Colibrí, que es donde se está vendiendo ahora el libro. De todas formas, si alguien tiene problemas en conseguirlo, yo les puedo decir que traigan algunos a la librería Escolar y Mayo. Bueno, ya veríamos cómo hacerlo, me escribís y no hay ningún problema. Bueno, creo que ya hemos terminado. Sobre todo agradecer, veo que hay muchísimos oyentes. Al final hemos conseguido tener, bueno, pues llegar y compartir llegar a más gente y compartir con la máxima gente posible. Entiendo que es sábado, la hora del aperitivo, y sobre todo los alumnos, vi que Camila leía desde el coche, o sea que estará gracias, Lidia, acaba de compartir el link también. Estará pues de camino a tomarse el aperitivo Maria, o a... Maria, não, estou na Cantábria. Está bem, pronto. Mas estás de férias? Sim. Ok. Está bem. Um fim de semana. Está bem. Como Camila ha terminado su TFG y todas sus cosas y ya se ha licenciado, se ha ido a Cantabria a pasar frío. Pero bueno, pronto. Muito obrigada, sobre todo también, bueno, ya agradecía al vicedecano por cedernos este espacio. Quería agradecer también especialmente a todos los alumnos, no solo los que han participado, sino también otros alumnos que veo por aquí. Incluso antiguos alumnos que están a punto de terminar sus trabajos fin de grado con nosotros en estudios portugueses, como es Filippo Nezzo, que creo que también estás por ahí, que es de estudios árabes y estudios portugueses. La combinación es muy peculiar. Él mismo lo ha pasado muy mal durante la carrera, pero al final creo que este año ya se licencia. Nada, pues por aquí todo. João, ¿Queres dizer mais alguma? Eu gostaria, antes de mais, de agradecer o convite, de agradecer a disponibilidade de todos, de agradecer ao decano da Faculdade de Filologia, de agradecer a vossa presença e de congratular os alunos de português, porque acho que fizeram excelentes leituras, têm também certamente excelentes professores a entusiasmá-los, a motivá-los e a ensiná-los, e espero que esta antologia sirva também como incentivo para lerem outros contos em língua portuguesa. E escreverem também. Eles escrevem também, João, porque eu faço escrita criativa com eles. E vai sair, ainda não está impresso, mas já está quase publicado. Vai sair uma antologia de textos de escrita criativa deles. Por exemplo, Carmen Godoy, tu entras na antologia com um texto, ¿verdad? Um olhar por Madrid, sim. A Carmen e Camila. Camila também tem um texto. Sim, vamos fazendo coisas. Eles são muito entusiastas e eu descobri também que nas classes de lengua, motivándoles también un poco, ya en niveles más avanzados, claro.
escribir y a hacer prácticas de escritura creativa, pues les ayuda mucho también a motivarse con el idioma y a sentirse, o sea, a practicarlo de forma más real, ¿no? Sem dúvida, sem dúvida. Y creo que José Luis también está en... Además, José Luis Herrera, o aluno que leu o conto Sim. Historia Familiar, el cuento que ganó, es uno de los alumnos que ha escrito el prólogo de este libro que estamos ya imprimiendo, que lógicamente te mandaremos un ejemplar a la Universidad da Beira Interior, ¿vale? Agradeço, gracias. Bueno, así que, bueno, pues entonces ya os han pasado, creo que Lidia ha sido tan amable de pasaros el link del que hablábamos para poder adquirir el libro o más información sobre el libro, y si no, pues también me podéis escribir a mí o incluso al vicedecano José Manuel, que él tiene también, os puede indicar dónde encontrar esa página. Bueno, muchas gracias a todos y yo creo que damos por terminado esta presentación de la antología de contos originais. Espero haberos motivado a leer el resto de la antología. Son 30 cuentos, 30 autores, y como dice João, son cuentos frescos, nuevos, jóvenes y atrevidos. Entonces creo que es una buena oportunidad para que os acerquéis. Como habéis visto, el cuento corto, para acercarse a un idioma, para acercarse a la lengua portuguesa, el cuento corto es fácil de leer, ¿no? Es algo que yo uso mucho cuento corto con vosotros en clase, y si no habláis todavía muy bien portugués o no tenéis mucha fluidez, leer cuento corto yo creo que es una buena práctica también. Así que nada, recomiendo, aquí lo dejamos. Vuelvo a agradecer otra vez a la Facultad de Filología, a su decano y a su vicedecano, por haber creado este espacio y habernos cedido este espacio y haber incluido el portugués en esta Feria del Libro de la Facultad de Filología. Muchísimas gracias. José Manuel, no sé si estás por ahí, ¿quieres decir algo más? O... Sí, nada, bueno, daros la enhorabuena, la verdad que ha sido muy interesante la presentación y creo que cumple, como muy bien decías, esa misión de querer seguir leyendo y seguir profundizando en el libro. Y nada, bueno, gracias por participar y os animo a ver el programa, y seguramente hay más libros que puedan interesar, claro. Y bueno, también conocer lo que hacen otros profesores, lo que hacen otras áreas lingüísticas, otras épocas también, que también están en la feria. Y bueno, animaros sobre todo a participar y daros la enhorabuena por esta segunda entrega de nuestro Aquí se presentan libros, que nos llevará todavía un largo recorrido hasta el 18 de octubre. Así que muchas gracias a todos y a seguir disfrutando de la lectura, de los libros y sobre todo de la buena literatura como la que he oído esta mañana. Así que vale. Adiós a todos. Adiós, muchas gracias a todos. Yeah.